Olá a todos. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta, uma pergunta falsa, né? Mas é interessante. Me perguntaram por que eu fui exonerado da USP, né? E um grupo de pessoas inventou uma história de que eu fui exonerado da USP porque eu dava aula de Bíblia. Porque eu falava de religião nas aulas. Bom, para quem foi meu aluno e sabe, eu nunca falei de religião dentro da USP, tá? Porque eu acredito que você só pode falar sobre religião com uma pessoa que está buscando a informação, que ela está com sede da informação. Tô aqui no canal do YouTube. Quem quiser vir ao canal, venha. Não tô indo até ninguém, não tô obrigando ninguém a assistir, percebe? Então assim, a religião, eu acredito que assim, ela tem que ser solicitada. A pessoa tem que estar buscando por ela. Tem que ser uma coisa estimulada pelo Criador do Universo dentro do coração da pessoa. Se a pessoa tiver com o coração duro, ela não tem que ouvir sobre religião. Pelo contrário, não jogue pérolas aos porcos. É assim que funciona. Se alguém ateu vem conversar comigo, não vou falar sobre nada de religião. Imagina. O cara foi amaldiçoado com a falta de fé. O que eu posso fazer? Eu não quero nem saber, o problema é dele. Cada um tem seus problemas. Melhore, faça alguma coisa para Deus poder te dar fé. Agora, na USP eu nunca falei sobre religião. Nunca, de jeito nenhum. As minhas aulas na USP eram de sísmica para petróleo, né? Sismologia, sismotectônica, coisas de sismologia, estudo da estrutura interna da Terra, tectônica global, né? E outras coisas do tipo, né? Mecanismos focais, de terremotos, né? E eu nunca falei sobre religião. Algumas vezes, sim, eu falava para o pessoal o seguinte, despertava as pessoas: olha, isto aqui é a resposta certa. Se você colocar qualquer coisa diferente disso na prova, eu vou pôr errado. Essa aqui é a resposta certa. Você tem que aprender a diferença entre a resposta certa e verdadeira. Eu como professor, estou te dando as respostas certas. As respostas verdadeiras, cada um procure por si próprio. Nunca falei resposta verdadeira para ninguém. Sempre resposta certa. Ok? Se alguém quer passar no concurso, pronto, resposta certa. Não é verdade? Agora, se alguém quer ensinar seus filhos, resposta verdadeira. Então assim, na USP eu nunca falei de religião. Eu fui exonerado da USP porque eu solicitei a exoneração. Para quem não sabe, eu não posso pedir demissão. Como funcionário público, o funcionário público não pede demissão. Você escreve uma carta, no caso meu, eu escrevi uma carta para o reitor da USP, Grandino Rodas, solicitando minha exoneração do cargo, tá? E o Grandino Rodas aceitou a minha carta e me exonerou do cargo, a meu pedido. Normal, ok? É assim que funciona nos órgãos públicos. Agora a minha pergunta verdadeira, né? Então não fui exonerado porque eu fui despedido, pelo contrário. Teve uma pessoa que eu conheço que até falou isso por ignorância, provavelmente. Quem receber qualquer informação diferente pode perguntar para o chefe do departamento de geofísica na época, Jorge Luiz Porsani, o qual eu fui conversar antes de pedir minha exoneração no departamento, né? Conversei com ele, expliquei, ó, tem motivos pessoais, né? Mas foi tudo uma coisa muito louca. Por que eu pedi demissão? Para vocês terem uma noção, isso não foi uma coisa trivial, tá? Eu tive um pingo de luz na minha vida. Eu fui sair na rua para levar meu cachorro para fazer as necessidades dele, né? E na esquina da minha rua tinha um mendigo. Desculpa, não era um mendigo. Era um carroceiro. Ele parecia uma pessoa bem maltratada, tá? E ele tava com uma carroça, dessas que você carrega na mão, cheia de papelão. E em cima dos papelões tinha duas meninas, bem sujas também. Uma com talvez uns 4, 5 anos e a outra talvez com 7 anos. E... puxa vida, e eu olhei aquela cena e eu vi que o cara estava feliz, as crianças estavam felizes. Então naquele dia de calor intenso ele estava carregando um carrinho cheio de papelão, numa situação horrível, com uma, puxa, tudo
assim, com uma roupa horrível, muito assim, você via que estava judiado mesmo, uma pessoa bem judiada pela vida, e com duas crianças assim, bem judiadas, bem sujas, provavelmente, eu acredito que não deviam ter casa, porque estavam sujas como se fossem há muitos dias sujas, e assim, ele estava rindo, e as filhas dele estavam rindo com ele, e eu achei aquilo bonito, eu fiquei parado olhando. E, bom, eu era professor da USP, eu reclamava de algumas coisas que tinha no departamento, né? E puxa, quando eu olhei aquilo, assim, não por eu ser funcionário público, tá? Não tô falando nada disso, mas por eu ser uma pessoa que sempre gostei de empreender, de ser empreendedor, eu senti vergonha de mim. Mas não era uma vergonha assim, era uma vergonha que doía dentro do osso, era uma vergonha que, tipo assim, parecia que ia me destruir, sabe? Tipo uma pessoa que nem eu, com força, vigor, inteligência, puxa, podendo produzir emprego, podendo gerar riqueza, tava lá na USP me transformando num daqueles caras que fica reclamando da vida, meu. E de repente vejo um cara que tá lá, meu, lutando com toda a garra, meu. E eu senti vergonha, falei, porra, meu, né? Muitas pessoas estão fazendo que nem eu. Se todo mundo gerasse um pouco mais de emprego, gerasse um pouco mais de felicidade no mundo, puxa, esse cara podia estar rindo na casa dele com as filhas dele, podia estar, puxa, podendo dar banho nas filhas dele, ele podia estar se sentindo melhor ainda. E eu comecei a sentir vergonha, muita vergonha. E eu voltei para minha casa e, puxa, eu tive que rezar e falei, puxa, sabe, eu não vou sair da USP porque eu falei, eu não tenho recurso para isso, não tenho recurso para abrir uma empresa e, tipo, não ia dar certo, né? Falei, mas se eu tivesse recursos, se eu tivesse como, eu abriria. E puxa, e adivinha, meu, eu recebi uma ligação e, meu, aquilo mudou minha vida. E de um momento para o outro, eu tinha recurso. Eu tinha como abrir uma empresa. Puxa, assim, quase que na hora. Eu tinha como abrir uma empresa naquele momento. E, tipo, era como se Deus estivesse me testando. Falando assim, você não falou que se você tivesse, você abria? E aí, você vai ou não vai? E eu falei, meu, sabe, agora que eu recebi, agora que eu tenho como abrir empresa e tal, eu acho que eu não sei se eu quero, né? E fiquei remoendo isso durante alguns meses até. E um dia eu falei, sabe uma coisa? Eu vou. Tava tomando vinho com a minha esposa e falei, olha, eu vou pedir demissão amanhã. Aí ela falou, cara, te apoio 100%. Te apoio 100%. E tá bom, no dia seguinte eu acordei, né, pra pedir demissão lá na USP, depois que terminou o período de férias, né? E eu pensei bem, falei, não, desculpa, não consigo pedir demissão, não vai dar certo, meu. Tô pagando aposentadoria integral na USP, meu, vou deixar de receber aposentadoria integral, vou deixar de receber isso e aquilo. Recebi uma consultoria da Petrobras puxa, dobrava meu salário, como se, acho que nos dias de hoje é como se eu recebesse assim uns 7 mil da USP e uns 7 mil da Petrobras. E puxa vida, meu, tipo, né, vou largar tudo isso assim. Aí minha esposa me deu uma sacudida e falou assim, esse aí não é o Afonso, cara. O Afonso não é cagão, meu. Meu marido não é esse cagão aí, meu. Você falou ontem que ia fazer, vai lá e faz, meu. Eu falei, puxa. Ela falou, vai lá, meu. Você não falou ontem, você não tava em plenitude ontem falando isso? Agora vai lá e faz. Eu falei, sabe uma coisa? Vou. Fui lá e mesmo assim, na hora eu fiquei em dúvida, mas lembrei da minha esposa. Falei, puxa, é isso aí. Pedi demissão. Pedi demissão na USP. Foi a coisa mais difícil que eu fiz, eu acho. Assim, uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. E você se sente meio perdido, né? Agora não tem mais um emprego público, né? E, bom, a minha esposa falou, agora vamos celebrar, vamos convidar sua mãe, seu irmão, que morava em São Paulo também, pra gente comemorar isso, né? A gente foi no Vento Aragano, né? Um restaurante bacana e uma churrascaria em São Paulo. E, puxa, quando eu contei pra minha mãe e pro meu irmão, os dois ficaram assim, meu,
Dá pra reverter? Eu falei, por que eu vou reverter, cara? Foi muito difícil fazer, vou reverter por quê? A minha felicidade aqui e tal. E tipo, tava naquela coisa, né? E no dia seguinte a isso, eu falo muito aqui do João Cavalcante, aquele geólogo bilionário e tudo mais, por quê? Porque no dia seguinte a isso eu tive um encontro com ele. Eu tive um encontro com ele e, puxa, falei isso pra ele e, assim, a minha mulher me deu apoio e a única pessoa depois da minha esposa que me deu apoio foi o João Cavalcante. Ele me abraçou. Como ele nunca tinha me abraçado. Me abraçou e falou assim, cara, eu não acreditava que você ia sair da USP, E ele falou, cara, você vai comigo amanhã pra Bahia. Você vai comigo amanhã pra Bahia, a gente vai ver um serviço agora lá na Bahia. Puxa, e tipo, as coisas começaram a se desenrolar e tudo. Puxa vida, sabe? E foi maravilhoso. Foi assim, eu não precisava ter medo nenhum. Na verdade, eu precisava ter medo de ter ficado lá, né? Mas foi maravilhoso. Só que assim, foi difícil. Foi difícil. E com certeza eu não me arrependo. Foi uma coisa que pra mim foi muito positiva, assim, me tornou mais próximo ao que é mais importante, que é o que? Gerar felicidade. Então quando eu vejo uma pessoa falando mal de empresário, puxa, eu fico extremamente ofendido. Porque cada empresário teve que tomar uma decisão difícil em algum momento da vida, né? Não sou só eu tenho um tio que abriu uma empresa quando tinha, sei lá, 30 anos de idade, teve essa empresa até os quase 70 anos, e ele também saiu de um emprego público para fazer isso, né? Então assim, puxa, precisa de coragem, sabe, para abrir uma empresa. E isso às vezes perturba um pouco, quando a gente vê as pessoas, tipo, não dando valor nenhum pra gente, né? Mas, respondendo a pergunta, não, eu não fui exonerado da USP porque eu fiz alguma coisa de errado, pelo contrário. E fui exonerado da USP porque eu pedi para sair, para abrir uma empresa. Essa empresa deu certo, fui fazer outras coisas, fui entrando em várias áreas e tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, tá? A maior parte do que eu aprendi, que eu sei hoje, não veio da faculdade, com certeza, veio de pessoas que são, puxa, maravilhosas. E que só iluminaram, né? Ajudaram a iluminar um pouco da minha mente, né? Tudo enviado pelo Criador do Universo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado. Ganhe dinheiro com a sua internet. Cadastre-se no Honey Game e comece com $3 com o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição.